Sabe uma coisa estranha? Talvez a última vez que você sentiu aquela sensação já tenha acontecido e você nem percebeu. Acordar no meio da madrugada, olhar para o teto e sentir aquele silêncio absurdo da casa. O ventilador fazendo aquele barulho constante e quase sempre tinha uma televisão ligada em algum lugar da casa. Não importava se era um filme aleatório, propaganda da Polishop ou a TV já sem sinal fazendo aquele chiado baixo. Aquela luz azul piscando na sala parecia a única coisa acordada no mundo, além de você. O corredor completamente escuro e por algum motivo, mesmo sem acontecer nada, aquilo parecia importante. Parecia que o mundo inteiro tinha parado. Quem nasceu nos anos 90 ou começo dos anos 2000 provavelmente lembra disso muito bem, porque existia uma sensação específica nas madrugadas daquela época, uma sensação difícil de explicar. Não era felicidade, não era medo, não era tristeza, era outra coisa. Um vazio silencioso, mas confortável. E o mais estranho é que hoje, mesmo quando você acorda de madrugada, essa sensação não existe mais. A casa continua lá, o silêncio continua lá, mas parece que alguma coisa sumiu, e talvez tenha sumido mesmo, porque no fundo, a gente não sente falta da madrugada, a gente sente falta de quem era nela. Tem uma coisa muito específica sobre a infância. A casa mudava de madrugada. Durante o dia, era só sua casa, normal, comum. Mas depois das 2 da manhã, parecia outro lugar. O corredor parecia maior, a cozinha parecia distante, o banheiro parecia longe demais. E qualquer ida para pegar água virava quase uma missão. Principalmente porque existia aquele momento específico de atravessar o corredor escuro olhando para o chão. Porque olhar por muito tempo para o corredor parecia errado. Como se sua mente tivesse medo de perceber alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, existia conforto nisso. Porque aquele silêncio tinha presença. Você ouvia coisas que normalmente não ouvia. O motor da geladeira, um cachorro latindo muito longe, o barulho da televisão chiando, carro passando na sua rua, o vento entrando pela janela. E hoje parece bobo, mas naquela época essas coisas tinham peso, porque sua mente ainda era silenciosa o suficiente para perceber o ambiente. Hoje, a gente vive com tanto estímulo que quase nunca percebe o espaço ao redor. Naquela época, você sentia a madrugada, de verdade. E talvez o mais estranho fosse olhar pela janela, porque parecia que o planeta inteiro estava dormindo. A rua vazia, as casas apagadas, os postes iluminando absolutamente ninguém. E os poucos sons que existiam pareciam muito distantes. Um cachorro latindo em outra rua, um caminhão passando muito longe, o vento, só isso. E pela primeira vez você percebia o tamanho do silêncio. Hoje isso quase não existe mais, porque o mundo nunca mais ficou quieto. Hoje sempre tem alguém online, sempre tem uma notificação, sempre tem um vídeo começando, uma mensagem chegando, uma tela acesa. Mas naquela época, a madrugada parecia desconectada do resto do mundo, como se existisse uma pausa temporária na realidade. E talvez seja exatamente isso que tanta gente sente falta. Porque por alguns minutos, parecia que o tempo desacelerava e você simplesmente existia. Sem comparação, sem pressão. Sem aquela sensação constante de que você deveria estar fazendo alguma coisa. Você só estava ali, deitado, ouvindo o silêncio da própria casa. E isso é muito raro hoje. E talvez seja isso que faz tanta gente sentir saudade. Porque aquelas madrugadas existiam antes do cérebro ficar cansado o tempo inteiro, antes de dormir olhando para a tela, antes de acordar e já pegar o celular, antes da mente ficar ocupada o dia inteiro. Naquela época, o silêncio realmente existia. Você não tinha um feed infinito, você não dormia consumindo informação até apagar. Você só existia. E talvez seja exatamente isso que a gente perdeu, porque hoje, até os momentos de silêncio parecem cansativos. Você pega o celular sem perceber, abre algum vídeo, escuta alguma coisa, lê alguma coisa. Qualquer coisa para a mente não ficar parada. Como se existir em silêncio tivesse ficado desconfortável. Porque quando a gente era criança, o silêncio não parecia vazio, parecia paz. Hoje, a nossa cabeça quase nunca desacelera de verdade. Mesmo sozinho, parece que sempre existe alguma coisa acontecendo dentro da mente. Uma preocupação, uma comparação,
uma ansiedade pequena que nunca vai embora completamente. E talvez seja por isso que essas memórias parecem tão vivas, porque foi uma das últimas épocas em que nossa mente conseguia descansar sem perceber. Sem distração, sem pressão, sem essa necessidade constante de preencher cada segundo da vida com alguma coisa. Só você e a madrugada, e o mais louco é que naquela época isso bastava. Você era outra pessoa ali. Mas eu acho que a verdadeira razão dessa saudade não tem nada a ver com a madrugada em si, tem a ver com você, com quem você era naquela época, naquele momento. Porque naquela época, você ainda não carregava tanta coisa na cabeça, você não pensava no futuro o tempo inteiro, você não sentia essa pressão constante de virar alguém, você não estava cansado mentalmente o tempo todo. Sua mente ainda era leve, e isso dói quando lembramos dessas madrugadas. Não é nostalgia do lugar, é nostalgia da versão de nós mesmos. Porque quando você é criança, parece que a vida ainda não começou completamente. O futuro existe, mas ele está longe, e talvez seja exatamente isso que dava paz. A versão que ainda conseguia sentir paz no silêncio, a versão que ainda tinha tempo. Talvez por isso as madrugadas de chuva fossem tão marcantes. O barulho da chuva no telhado, o quarto escuro sendo iluminado por relâmpagos e você deitado completamente seguro dentro da coberta. Existe uma paz muito específica nisso, porque conforme a gente cresce, alguma coisa acontece. A vida vai ficando barulhenta, você começa a pensar demais e acelerar demais. E sem perceber, perde aquela sensação silenciosa que existia dentro de você. A parte mais estranha disso tudo é que teve uma última vez. Uma última madrugada da infância. A última vez que você acordou às 3 da manhã sem preocupação nenhuma. A última vez que você ficou olhando para o teto, sem ansiedade. A última vez que você ouvia o silêncio daquela forma específica. Mas ninguém percebe quando essas coisas acabam, porque a infância não termina de uma vez, ela vai desaparecendo aos poucos, silenciosamente. Até que um dia você percebe que nunca mais sentiu aquilo de novo. E aí vem aquela sensação estranha, como se existisse um lugar dentro da memória que ficou preso no tempo. Porque essas lembranças parecem mais reais do que muitas coisas que aconteceram ontem. Talvez por isso essas lembranças sejam tão fortes, porque elas não parecem apenas lembranças, parecem ecos, fragmentos de uma versão sua que ficou vivendo naquele quarto escuro em alguma madrugada de 2007, 2009, 2011, enquanto você continuou crescendo. Oferecimento: novo Dove Therapy com Serum Reparador. Cabelos lindos em 5 dias. O silêncio não é mais o mesmo. Hoje ainda existe madrugada, mas ela é diferente. Hoje você acorda e a primeira coisa que faz é olhar para o celular. A mente já liga instantaneamente. Mensagem, notificação, preocupação, informação, tudo muito rápido. E talvez seja por isso que aquele silêncio nunca voltou. Porque não era só o ambiente que era silencioso, você também era. E isso muda tudo. A criança consegue sentir o ambiente, o adulto tenta escapar da sua própria mente. Talvez por isso tanta gente sente uma tristeza inexplicável quando lembra daquela época. Porque no fundo, não estamos lembrando apenas da infância. Estamos lembrando da última vez em que a vida parecia lenta, da última vez em que existia tempo, da última vez em que existir parecia simples. Essas madrugadas nunca saem da nossa cabeça, porque elas foram um dos últimos momentos da nossa vida em que o mundo parecia silencioso, e nós também. E talvez a saudade venha daí, não da casa, não da televisão ligada, não do corredor escuro ou da geladeira fazendo barulho, mas da pessoa que existia dentro daquele momento. Uma versão sua que ainda não sabia muita coisa, que ainda não carregava tanta coisa, que ainda conseguia encontrar a paz, simplesmente ouvindo o silêncio da própria casa. Porque talvez aquelas madrugadas tenham sido uma das últimas vezes em que existir parecia simples, antes do mundo ficar rápido, antes da mente ficar pesada, antes da vida virar uma sequência infinita de preocupação, barulho, pressa e pensamento.
E por isso que essas lembranças machucam tanto. Porque no fundo, elas não nos lembram de um lugar, elas nos lembram de alguém que ficou lá atrás. E talvez a pior parte de crescer seja perceber que teve uma última madrugada da infância e que ninguém avisou que era a última. Você que chegou até aqui, se gostou do vídeo, deixa o like. Meu nome é Nelito e te vejo na próxima.